Hoje nós faremos a resenha da obra Paixão pela Pureza dos autores Joel Bick e Randall Peterson, publicado pela editora PES, Publicações Evangélicas Selecionadas, ou PES, dependendo do local onde você mora. E eu sou Christopher Vicente, ministro do Evangelho na Igreja Presbiteriana do Brasil e pastoreio efetivamente a Igreja Presbiteriana Manancial do Natal, em Natal, Rio Grande do Norte. E essa é a série de vídeos desse canal que trata de resenhas e recomendações de obras puritanas ou sobre os puritanos. Então vamos à resenha. Eu comprei essa obra em 2015, quando começou a minha admiração pelos puritanos sob a influência de um pastor querido, que era meu professor no seminário à época, e depois eu tive o privilégio e a oportunidade de trabalhar na sua igreja local enquanto seminarista, pastor Paulo Brasil. E logo em seguida eu descobri essa obra e tratei logo de comprá-la e lê-la com afinco, a fim de conhecer melhor acerca desses puritanos. Então eu caminhei na sistemática de uma ou duas biografias por dia do Senhor. Eu tomei essa decisão com base em uma recomendação e conselho do pastor Martyn Lloyd-Jones em sua obra Pregação e Pregadores, na qual ele disse que os ministros deveriam ler certos tipos de livros, né, e dentre eles biografias de homens piedosos. Então, com base nisso, eu me lancei a lê-la e quero recomendar a você e espero que essa resenha te encoraje a fazer o mesmo. Martyn Lloyd-Jones ele recomenda a leitura de biografia de homens piedosos e, sem dúvida, os puritanos estão nos primeiros dessa lista. E então surge uma questão: como resenhar uma obra de 1087 páginas, de não apenas uma biografia, mas de 146 biografias? Nós vamos caminhar então da seguinte forma. Primeiro, nós veremos a estrutura do livro e algumas características dele de uma forma estrutural. Segundo, nós meditaremos um pouco sobre a grande utilidade desse material, tanto de uma forma geral como de uma forma específica. E terceiro, que é o ponto principal da nossa resenha, obviamente não conseguiria e não é possível resenhar a vida de 146 homens. Porém, eu quero fazer um apanhado geral de características que são comuns a todos eles, que Joel Bick e Randall Peterson destacam nessa obra. Como eu disse, são 1087 páginas e 146 biografias. Para além das biografias, você já começa com material de 18 páginas apenas de recomendações de teólogos, as quais por si só já são muito proveitosas. Além dessas recomendações, então, o material apresenta uma breve história do puritanismo inglês, depois um apêndice sobre as obras e escritos dos puritanos, que é um excelente guia para leituras posteriores. Ainda um apêndice e uma introdução apenas sobre o puritanismo escocês, os presbiterianos escoceses. Um terceiro apêndice sobre o puritanismo holandês. Mais um apêndice que trata das obras que tratam dos puritanos. Um quinto apêndice mostrando a utilidade dos puritanos para os nossos dias. E ainda um glossário de palavras, expressões e fatos históricos daquele período extremamente útil, tanto para pesquisas posteriores quanto para se localizar na leitura dessa obra. Essa obra, querido, é extremamente completa. Então, essas 146 biografias, elas são divididas da seguinte forma: 123 destinada para puritanos ingleses, 11 para os puritanos escoceses e 12 para os puritanos holandeses. Bick e Peterson, eles tratam tanto dos puritanos mais conhecidos quanto daqueles não tão conhecidos, mas de ambos nós temos muito proveito em meditar um pouco sobre a vida deles. Eles tratam tanto de puritanos presbiterianos, batistas, congregacionais e anglicanos. É extremamente vasto a abordagem desse material no tocante aos puritanos. É interessante notar também, querido, que no meio dos 146 puritanos que eles tratam aqui, 20 foram delegados da Assembleia de Westminster que compuseram os padrões de fé do Westminster e 3 foram delegados na Assembleia que compôs a Declaração de Savoy, um documento confessional e de fé pública dos congregacionais independentes daquela época. Os relatos sobre a vida de cada um trazem informações importantes para nós entendermos um quadro geral da história daquele período.
quadro que, ou dados que já são extensamente e objetivamente tratados em outras obras que se pretendem tratar apenas do período puritano ou na história da igreja. Porém, ler sobre a vida desses homens que fizeram parte dessa história nos dá uma outra perspectiva dessa história que outras obras descrevem e enriquece ainda mais esse quadro histórico. E em cada biografia, que dependendo do puritano que é tratado, vai de 2 a 25 páginas em média, são tratados de 2 tópicos pelo menos. Primeiro, aspectos da vida desse puritano, que vai desde a sua vida, do seu nascimento, da sua vida pessoal, o seu ministério, a sua formação. E a segunda parte trata das suas obras, né? Eles reservam em cada biografia para comentar sobre as obras de cada um desses puritanos, fazendo resumos e resenhas que são extremamente úteis tanto para a piedade quanto para a pesquisa posterior. Meus irmãos, essa obra vale muito a pena e apenas por descrever a estrutura ela já se auto-recomenda e é de extrema utilidade e proveito para nós. Mas avancemos então para o segundo aspecto e parte da nossa resenha e recomendação. Esse livro, queridos, ele possui utilidades diversas, né? A utilidade para a piedade do crente, pois traz lições piedosas a partir da vida de cada um desses homens e os resumos das suas obras também têm essa utilidade. Também nos serve para pesquisa e para os pesquisadores, pois é rico em informação, dados históricos e informações documentais importantíssimas para essas pesquisas, como um ponto de partida e implementação delas. E também, e especialmente eu diria, para os pastores, pois quase todos os puritanos, excetuando 2 ou 3 que são aqui descritos, eram ministros do Evangelho. E como ministros, eles tiveram lutas e vitórias, virtudes e pecados, acertos e erros, e a sua experiência de vida em diversos contextos distintos, irmãos, são de grande ajuda para o amadurecimento do ministério pastoral, para tanto jovens como eu, que há pouco iniciou o ministério pastoral, como aqueles que já estão há algum tempo caminhando no ministério. Agora, em toda essa utilidade, eu quero fazer um destaque aqui especial para essa obra, uma utilidade específica dela. Esse livro ele é útil para demolir todo o preconceito contra os puritanos que se construiu e forjou nesse país. E ao mesmo tempo serve para corrigir muita leitura errada que alguns grupos sectários têm feito dos puritanos Brasil afora. Pelo exemplo de vida e descrição das obras desses homens, nós podemos perceber quando algum crítico está criticando por ignorância ou por desonestidade ou com desproporcionalidade. E também podemos perceber quando um promotor ou um admirador, suposto admirador dos puritanos, apenas estiver promovendo um aspecto do puritanismo em detrimento de outro, gerando uma caricatura que termina por alimentar o preconceito desse outro grupo inicial que eu havia destacado. Quanto à minha experiência, eu cresci num ambiente em que a palavra puritano era extremamente pejorativa, quando queria se referir a alguém que supostamente seria um fariseu, um hipócrita ou uma piedade disfarçada, quando na verdade por fundo estava uma impiedade. Porém, querido, ao mergulhar nessa obra, eu vi que o que eles não eram impiedosos de vida e que eram gigantes na teologia. Eu pude constatar que a maioria das vezes os críticos nunca leram alguma obra dos puritanos, nem boas e sérias biografias acerca deles. E os que alguma coisa leram, normalmente são seletivos no material para criticar algum aspecto do puritanismo. Diante de uma obra como essa, que pretende ser completa e honesta, nós temos o grande benefício e utilidade de conhecermos, conforme o subtítulo dessa obra pretende, conheça os puritanos de uma forma coerente, honesta, sensata e piedosa. Pode-se não concordar com os puritanos, até porque, embora homogêneos nos principais pontos, eles eram heterogêneos em outros aspectos. E eu mesmo não sou rápido em concordar com qualquer um que tenha recebido sobre si o título de puritano, porém é impossível não admirá-los por sua história de vida, pelo contexto em que eles viveram. Pode-se não concordar com tudo que eles disseram e ensinaram, mas levantar infâmias ou neologismos pejorativos associados ao termo puritano
que à época já foi criado com o intuito de ser pejorativo por aqueles que eram contrários ao calvinismo e à santificação, isso é desonestidade. Em suma, em qualquer um desses aspectos, essa obra é de grande utilidade para a Igreja do Senhor. Nesse último ponto, eu não quero destacar aspectos peculiares de cada um dos puritanos. Como eu falei, isso seria impossível, mas como eu também falei no início, na verdade é fazer um apanhado das principais características que são notórias e perceptíveis em todos esses puritanos que foram aqui elencados. Os puritanos foram, primeiro, homens cujo propósito sincero, real e verdadeiro era a glória de Deus. Segundo, eram homens centrados e encharcados de Cristo. É quase impossível não encontrar Cristo, sua obra e os seus benefícios em quase todos os escritos, tratados e sermões dos puritanos. Terceiro, eram homens dependentes do Espírito Santo. Quarto, eram homens que buscavam íntima comunhão com o Senhor pelos meios que o próprio Senhor estabeleceu para isso. Quinto, eram homens da Escritura, da Palavra de Deus, versados nela, profundos conhecedores da Escritura Sagrada e do seu ensino. Sexto, eram homens de oração, piedosos e de devoção, procurando uma coerência entre vida e doutrina, entre a vida privada, familiar e procurando aplicar cada aspecto da doutrina à sua vida. Sétimo, eram homens santos, isto é, buscavam a santidade, a pureza e a centralidade da palavra na vida pessoal, na igreja e no Estado. Oitavo, homens que buscavam coerência doutrinária e fidelidade ao ensino da Escritura, com uma hermenêutica sólida e séria, diferente do que alguns acusam, e uma hermenêutica que buscava um diálogo com a história da igreja e com os seus contemporâneos. Abundantemente os puritanos citavam os pais da igreja e outros reformadores que vieram antes deles. Nono, esses homens eles buscavam a pureza e a centralidade da palavra no culto, na pregação, no ministério pastoral. E décimo, eram homens simples e ao mesmo tempo profundos. Simples e mesmo os acadêmicos, inclusive quase todos os puritanos eles eram acadêmicos, mostrando que essa falsa dicotomia que o evangelicalismo brasileiro produziu entre ser acadêmico, ser um profundo estudioso e a piedade, na verdade não se sustenta, porque esses homens possuíam as duas coisas, e em um nível muito mais elevado do que aqueles que querem apenas dizer a piedade em contraste com a academia, ou aqueles que enfatizam a academia em contraste com a piedade. Como eu falei, isso pode ser visto em todos os puritanos que foram elencados nessa obra. Porém, eu quero fazer destaque a duas coisas também importantes, em contraste com o que se tem falado contra os puritanos, que diz respeito à sua produtividade e contribuição na teologia filosófica, e ainda outros que fizeram contribuições não apenas teóricas, mas práticas à política, e forjaram e construíram uma teologia política. Na filosofia, por exemplo, nós temos David Dickson, Hugh Binningen, Ebenezer Cain, Thomas Halliburton, e especificamente esse último eu faço destaque porque ele escreveu duas obras, uma refutando o deísmo crescente em sua época e outra refutando John Locke, filósofo inglês do seu período. Na política nós temos George Gillespie, Samuel Rutherford e outros que se envolveram diretamente na política inglesa ou escocesa. E detalhe, todos esses eram presbiterianos escoceses. Como eu falei, eu destaco isso como um contraste com o simplismo de muitos de relegarem aos puritanos britânicos um calvinismo indiferente à sociedade, um calvinismo inconsistente de fuga do mundo, preocupados apenas com a igreja e desprezando o aspecto da esfera pública. A crítica desses é como se o calvinismo, que é todo abrangente, e isso é correto, é como se ele tivesse sumido no século XVII, tivesse desfigurado nas Ilhas Britânicas e só viesse a reaparecer, a ressurgir no calvinismo holandês do século XVIII até o início do século XX. Que, por sinal, tal calvinismo, tal desenvolvimento fez excelentes contribuições de desdobramento da doutrina calvinista. Agora, é claro que pelos momentos históricos, os desafios, o momento cultural, nacional e eclesiástico desses homens, alguns dos excelentes desdobramentos, reflexões e implicações que movimentos posteriores fizeram não estavam presentes de uma forma vívida nos seus escritos,
Porém, isso não anula o fato de que uma leitura honesta percebe todos esses desdobramentos de uma forma embrionária e seminal ou que algo concreto já havia sido produzido. Nem anula o fato que algum desses críticos desconsidera de que o calvinismo escocês com os puritanos escoceses, os Covenanters, e o calvinismo e puritanismo holandês com a Nader Reformatie estavam em íntima relação no século XVII, em profundo diálogo e mútua contribuição e influência. Em suma, a utilidade dessa obra é para a piedade, para o estudo teológico e histórico. É uma obra completa. Eu quero encorajar você a lê-la com cuidado e com espírito de aprendizagem com a vida de homens piedosos. Sem dúvida, querido, mais ainda poderia ser dito acerca desse livro. Porém, por nosso tempo, eu me limito a esses aspectos e deixo a recomendação e encorajamento final. Leia essa obra, você terá grande proveito. Deus abençoou muito a igreja dele ao levantar esses homens no passado, ao levantar autores como Bick e Patterson e ao levantar editoras como a PES para nos contribuir e nos abençoar com tal material. Que Deus nos abençoe.